Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Olá, aqui é Juliano. Mais um vídeo do canal Conhecendo o Caminho. E hoje eu gostaria de estar falando sobre um estudo que eu estava fazendo hoje. Gostaria de estar compartilhando com vocês essa revelação muito importante que eu achei aqui na palavra, tá? Então é o seguinte, nós vamos ler aqui Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, tá? É um verso só, mas dentro desse verso tem várias coisas que eu quero mostrar dentro desse verso, que é o verso 2, tá? Então vamos começar. São 3 pontos. O primeiro ponto, a cidade, que é profetizada, da onde nasceria o Messias. O segundo ponto, que vai dizer sobre o Senhor em Israel, que vai ser no fim dos tempos, né? E o terceiro ponto, sobre falando dessa pessoa, né, do Messias, sobre coisas da eternidade, né? Então eu quero destrinchar esses 3 pontos nesse estudo, tá? Então vamos iniciar aqui, Miqueias capítulo 5, verso 2, né? O profeta Miqueias, né, que ele veio a palavra do Senhor a Miqueias exatamente na época do rei Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, né? Então, nessa época, no reinado, né, conforme relatado no livro dos reis, foi nessa época que Deus falou com Miqueias, né? Então, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então vamos primeiro analisar essa parte. Belém e Efratá, né? Vamos então para Mateus. Vamos então para Mateus no capítulo 2. Que vai dizer o seguinte, né? A gente vê aqui a profecia de onde sairia o Messias, né? Onde nasceria. Então nós vamos aqui no capítulo 2, né? Que diz assim no Evangelho de Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Né? Cristo significa ungido. E os magos, né? E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o governador, o guia, que há de apacentar ao meu povo de Israel. Amém? Então aqui nós vemos a primeira parte, que Belém, profetizada em Miqueias, se cumpriu, que foi lá onde nasceu Cristo, né? Primeiro ponto. O segundo ponto nós vamos então verificar, que diz assim em Miqueias, né? De ti me sairá o que será Senhor em Israel. E aqui também confirmando a profecia que diz assim: porque de ti sairá o guia, o governador, que há de apacentar o meu povo de Israel, né? Mas aí Cristo ele está reinando hoje fisicamente, literalmente Israel? Não, né? Mas isso vai acontecer? Vai. E como nós podemos verificar isso? A gente verifica no livro do profeta Daniel, né? Então eu vou para não ficar muito longo, eu vou fazer um resumo, tá? Vou resumir sobre o que eu vou falar agora. Daniel ele tem visões, né, da parte de Deus, e no capítulo 7, então, Daniel ele vê 4 animais se levantando do mar, né? O mar, em Apocalipse 17, o anjo vai revelar para João que o mar significa povos, nações, línguas. Então,
quando algo se levanta do mar, como em Apocalipse 13 e Daniel 7, então está se referindo a algo, um império se levantar das nações, né? Enfim. E aqui em Daniel 7, o anjo vai revelar para ele, no verso 20, no verso 24, não, no verso 23, né, que o quarto animal, que representa o último império, vai dizer assim, ó, o quarto animal será o quarto reino da terra. Então, esse quarto animal, na visão de Daniel subindo do mar, é o quarto império, né? E o último império antes da vinda de Cristo e do reinado de Cristo, né? Então, resumindo assim, ó, nesse quarto império, Daniel, na visão, ele vê um animal com 10 chifres. E o anjo vai explicar para ele que, deixa eu ver em qual é o verso, no verso 24, o anjo vai explicar para Daniel que os chifres representam reis, né? Então vai se levantar um império no fim dos tempos com 10 reis, né, que vão se unir e vão levantar um império no fim dos tempos para governar a terra, né? E em geral, né, esse último império. Só que desses 10 reis vai surgir um outro rei menor, né, que é o que diz aqui em Daniel 7, resumindo. E esse rei menor, ele vai fazer guerra contra 3 reis desse império. E ele vai vencer, mesmo sendo menor, ele vai vencer esses 3 reis. E ele vai tomar a frente desse império, né? E esse rei menor é o anticristo. Isso a gente entende lendo Daniel e lendo Apocalipse, né? E outros profetas, então a gente entende isso, tá? Porque assim, ó, o que vai acontecer? Então vai ter esse último império na Terra, né? Que ainda não foi efetuado isso ainda, não chegou o momento disso, né? Mas então quando se levantar esse império com 10 reis, então vai surgir esse rei menor, vai batalhar contra 3, vai vencer, vai tomar a frente desse império. Esse rei, ele vai se engrandecer de tal maneira que ele vai se colocar como um deus, né? Isso está em Daniel 11, se não me engano. E ele vai blasfemar contra o Altíssimo, contra o Criador dos céus e da terra, né? Isso aqui está no versículo 25 de Daniel 7 e está também no Apocalipse 13, né? Que é o mesmo assunto. Lá fala da besta que se levanta do mar, mas é o mesmo quarto animal que se levanta em Daniel 7. Então esse rei ele vai falar blasfêmias, ele vai se opor contra o Deus Todo-Poderoso, né? Porque ele vai se considerar um Deus, né? E diz aqui que ele vai fazer guerra contra os santos, né? Vai fazer guerra contra a igreja. E a igreja, não estou dizendo instituição, estou dizendo igreja, a totalidade das pessoas que seguem e servem a Cristo, né? E vão ser confrontadas no fim, por causa que os cristãos, assim, claro que não todos, né? Mas muitos, né? Não vão aceitar esse último império, né? E não vão aceitar colocar a marca desse último império, e então vai ser determinado por esse chifre pequeno, como fala aqui em Daniel 7, o anticristo, que ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer por 3 tempos e meio, como fala aqui em Daniel 7, ou 42 meses, como fala em Apocalipse 13. Por esse tempo ele vai vencer os santos, vai batalhar e vai vencer. Mas no fim disso, então vai ser derramado as taças, as trombetas lá de Apocalipse, e no final de tudo, Cristo ele vem, aparece sobre as nuvens, vem com poder e grande glória, ele derrota esse último império, né? E é instituído então o reino de Cristo. E a partir daí, Cristo ele vai de Jerusalém, ele vai reinar e vai comandar o mundo, né? Com as leis de Deus, né? Então, por isso que daí vai se cumprir ali em Miqueias 5, aquilo que vai dizer que vamos ver ele de novo aqui. Miqueias 5. E de ti sairá aquele que será Senhor em Israel, né? Então isso vai se completar no fim dos tempos, né? Não é chegado o momento ainda de Cristo reinar, né? Literalmente. Então eu vou resumir aqui
quando diz assim, no verso 13 de Daniel 7, na visão de Daniel, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Isso está em Mateus 24, relatado pelo próprio Jesus, né? Quando ele esteve em carne. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Né? Então nós vemos a profecia que o reino de Cristo, quando ele for colocado, né, num momento determinado, quando for instituído o reino de Cristo na Terra, ele vai ser um reino eterno. Por quê? Porque você vai ver em Daniel 2 que Deus dá um sonho para Nabucodonosor, rei da Babilônia, naquele contexto, o homem mais importante do mundo, naquele contexto, né? Mais importante no sentido de militarismo, né? Força, poder. Deus dá um sonho para Nabucodonosor, ele sonha com uma estátua, e essa estátua tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, cintura e coxas de cobre, pernas de ferro e pés com ferro e barro misturado. Né? Então todas essas partes representam impérios, desde a época de Nabucodonosor até o fim. E no final vem uma pedra do céu, bate nos pés da estátua, e a estátua é esmiuçada, né, destruída. Né? Essa pedra ela representa o próprio Cristo, né, porque lá em Salmos fala, né, da pedra angular. Né? E essa pedra então vai bater nessa estátua que representa todos os impérios que esteve na Terra e vai destruir esses impérios, então, e vai ser instituído o reinado de Cristo. Né? Então por isso que aqui no versículo 14 de Daniel 7 diz que o domínio será o único que não será destruído. Né? E vai dizer assim também, então, no final dos tempos, né, por 3 tempos e meio, dirá assim, ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo, sobre o Anticristo, né, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Você vai ver em Daniel, um pouco mais para trás aqui, você vai ver que fala que Nabucodonosor ele ficou por 7 tempos, né, transformado. Deus humilhou ele, né, porque ele teve muita soberba, e Deus humilhou ele por 7 anos, até ele reconhecer, para depois ele reconhecer, né, que a força que tudo que ele tinha conquistado não era por causa da força dele, sim pela permissão de Deus. Né? Então ali lá fala por 7 tempos, e esses tempos aqui então representa, e foi 7 anos. Então aqui tempos representa anos, 3 tempos e meio, que é a mesma coisa que 3 anos e meio, que é a mesma coisa que lá em Apocalipse 13, 42 meses. Então por 42 meses o anticristo ele vai ter vitória contra os santos, né? Contra a igreja, até porque a igreja não vai lutar com armas, né? Então eles vão vencer, Deus vai permitir, e no final disso tudo, então Cristo vem, né, e extermina com esse império mundano, então vai ser instituído o reino de Cristo na Terra. Né? E esse reino não será destruído, como fala no verso 14, e no verso 27 diz assim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, quando Cristo ele voltar, vai ter a ressurreição, né? Assim como ele ressuscitou, ele prometeu que ele vai ressuscitar aqueles que morrerem nele, né? Se converterem e viverem o Evangelho. Né? Então, vai ter essa ressurreição, né? E então vai ter um reinado de Cristo e a sua igreja com corpos imortais, né? Aqueles que vão ressuscitar vão ter corpos imortais, eternos. Então vai ter um reinado eterno, né? Eterno, que não será destruído. Então aqui nós esmiuçamos então aqui, né, sobre Miqueias 5, o segundo ponto, que é sobre quando esse Senhor vai ser Senhor em Israel, que vai ser no final, né? Porque na primeira vinda de Cristo ele veio como cordeiro, né, para fazer expiação
pelos pecados do mundo, né? Não de todos, como fala, mas de muitos, ou seja, daqueles que forem dele, daqueles que se converterem, daqueles que aceitarem o Evangelho e viverem pelas leis de Deus, né? Então, na primeira vinda de Cristo, ele saiu da sua glória, né, nos céus, se fez carne, né, pregou o Evangelho e foi, como estava profetizado nos profetas, né, Isaías, etc., que ele então padeceria, morreria, e o seu sangue faria expiação pelos pecados, né, de todos aqueles que creem, né, e vivem o Evangelho. Então, na segunda vinda de Cristo, porque ele morreu, então ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus para se cumprir o Salmo 110, né, que ele subiria aos céus para ficar à destra do Pai intercedendo pelos seus, né, para até o momento determinado ele descer e reinar, né, que ainda não chegou esse momento determinado, não chegou o momento, vai ser no futuro. A gente não sabe quando exatamente, mas isso vai acontecer. Então aqui nós esmiuçamos sobre essa profecia de Belém, né, que se cumpriu, e onde diz aqui que será o Senhor em Israel, porque Jesus ele vai reinar na terra de Jerusalém, ele vai reinar a partir de Jerusalém, né? Jerusalém vai ser a capital do mundo. Então, por isso que ele diz será Senhor em Israel, né? Mas não essa Israel terrena de hoje, será um Israel celestial, futuro, né? E agora nós vamos entender essa terceira parte que fala sobre, falando sobre o Senhor em Israel, né? E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então eu vou explicar o que significa isso, tá? Sobre esse ser aqui falando sobre desde os tempos antigos e desde a eternidade. Então nós vamos dar uma analisada no Evangelho de João. E nós vamos ler então o início do Evangelho de João, alguns versos, que diz sobre Cristo, né? No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Agora nós vamos para Colossenses no capítulo 1, e no a partir do verso 13, tá? Ele nos tirou da potestade, Paulo, né, cheio do Espírito Santo, né, e cheio de conhecimento, ele escreveu aqui para os Colossenses. Ele nos tirou da potestade das trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, ou seja, o resgate, pelo seu sangue, a saber, da remissão dos pecados. Olha só o que fala de Cristo aqui. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, permanecem por ele. Então, aqui nós entendemos, voltando para Miqueias 5, né? Voltando para Miqueias 5, nós então compreendemos o que significa aqui, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por quê? Porque quando fala aqui de Cristo, nós entendemos que o Pai, Deus Pai, é invisível, né? Por isso que Jesus ele disse, nunca alguém viu o Pai, senão o Filho, né? Então o Pai é um Deus invisível. Deus é um Deus invisível, é Espírito, é um Espírito onipresente. E o Pai, o Filho, como diz assim, o Filho sempre, desde o princípio, ele esteve com o Pai, né? Sempre esteve no Pai, em segredo. Só que o Pai um dia projetou o Filho numa imagem. Então, quando você vê
que tudo foi feito por Cristo e para Ele, né? Por Ele, para Ele, enfim, todas as coisas que está ali em João e está ali em Colossenses, você vê que Cristo, ele fez o mundo, né? Ele criou os céus, a terra, né? O Pai falava e ele fazia, né? Ele era a palavra de Deus. E então o Pai projetou a imagem do Filho, né? O Filho estava com ele e ele projetou a imagem do Filho, né? O Filho também é Deus, né? Os dois compartilham do mesmo Espírito. Então o Filho fez o mundo, fez os céus, a terra, o mar, tudo que há. É por isso que João disse, ele fez o mundo, estava no mundo e o mundo não conheceu. Ou seja, ele fez tudo o que fez, ele se apresentou para Moisés, para Abraão, para Jó, em glória, né? Na forma que ele se apresentou. Mas quando ele teve que vir em carne, né? Ele teve que vir encarnar numa pessoa para poder fazer expiação pelo mundo, pelo amor que Deus tem, né? Pelo tamanho do amor de Deus, né? Então, você vê que interessante que Cristo, ele é antes de tudo, né? Antes da fundação do mundo, Cristo já existia, né? Ele estava com Deus e ele também é Deus, né? Ele saiu de Deus, foi gerado por Deus. O Pai gerou uma imagem, né? E essa imagem, quando você vai ver em Apocalipse, o Pai sentado no trono, quando você vê em Ezequiel, né? Sempre quando aparece a imagem, Deus falando, né? Com Jó, com Moisés, sempre é o Filho. Mesmo que ele nunca se apresentou como Filho, mas era o Filho. Porque Jesus mesmo falou que nunca alguém viu o Pai, que o Pai é invisível. O Espírito, Deus Pai é invisível, é Espírito. É um Espírito onipresente, mas o Pai projetou o Filho como uma imagem, né? Então, você vê que aqui a gente esmiuçou Miqueias 5. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Né? Então, nós vemos quão maravilhoso é Cristo, que um dia ele vai voltar para reinar na terra, né? E você vê que antes da fundação do mundo ele já existia, ele criou os céus e a terra e tudo que há, ele se fez carne, saiu da sua glória para se sacrificar, foi sacrificado, foi morto, morreu, seu sangue tem o poder de pagar, de fazer expiação, de pagar a culpa dos pecados de todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados e se converte a ele. E ele então ressuscita, né, com um corpo glorioso, está à direita do Pai, e um dia a promessa é que ele vai voltar para reinar na terra, né? Enfim, são muitas coisas que a palavra de Deus nos revela, né? E então fica aqui esse compartilhamento aqui desse estudo. Espero que tenha edificado a todos vocês que ficaram até o final para olhar esse vídeo. Convido a todos a se inscrever no canal, Conhecendo o Caminho. Teremos muitos estudos, muitas palavras, muitas mensagens, né? Estamos recém no começo do canal, né? O canal recém começou, né? Iniciou a pregação aí tem pouco tempo. Então convido a todos vocês a se inscrever no canal, clicar ali no sininho para receber as notificações, né? E é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.